um cara que é o tal de Gerson Gomes, que eu já mostrei vários absurdos dele aqui, tá? E esse cara aqui, ele vai sempre na Auriverde como se fosse um convidado lá, um fixo lá, um colunista. E ele agora, ele vai, eu não vi ele comentando ainda, mas ele vai comentar sobre as Forças Armadas. E ele é ele é alguém lá do exército aposentado que tá morando nos Estados Unidos agora. A partir de agora, Coronel Gerson Gomes, sexta-feira chegou, o coronel pronto para conversar conosco. Coronel... Esse coronel aí é aquele que fez uma entrevista com uma foragida no 8 de janeiro e ficava com a mão na coxa dela, vocês lembram? É esse cara aqui, ó. Uma honra vê-lo e ouvi-lo por aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, coronel. Muito bom estar de volta, Pitoli. Como você fala, né? Sextou, eu coloquei até agora aqui no meu X, que é o dia que eu fico no aquecimento aqui, na expectativa. Eu vou colocar um pouco mais rápido, tá? Porque eu não aguento ouvir esses caras na velocidade deles. De bater um papo com você sobre os assuntos da semana e, em especial, eu sei que hoje é uma data... Ele acaba indo à segunda, terceira, quarta opção, ele foi ao Magno Malta, ele foi até a Janaína Pascoal, sondou o Príncipe, aí foi o PSL ali do Bivar que não permitiu, até que chegou na última opção que ele tinha, que era o General Mourão, que ele mesmo, o próprio Bolsonaro, pediu para o General Mourão, à época não podemos esquecer daquela emblemática palestra dele ali na maçonaria, quando ele fala das aproximações sucessivas da tábua logarítmica, né? Fazendo uma analogia à situação política que estava acontecendo no país. Então o General Mourão foi identificado como uma opção, ele já estava eleito para o clube militar, e o presidente Bolsonaro diz, por favor, general, fique em sobreaviso, porque se eu não conseguir achar uma solução para a vice-presidência, o senhor vai ser o meu vice-presidente, e acabou que o general Mourão assume. Bom, esses generais que se filiam a partidos políticos para disputar ou para ingressar no governo Bolsonaro, pelas Forças Armadas, eles são vistos como militares da reserva que ingressaram na política partidária. E como tal, quem está na chuva está ali para se molhar, está sujeito a essas vicissitudes, a essas idiosincrasias do ambiente político partidário. Ok, mas por que o Teófilo foi poupado? E é importante a gente entender isso. Porque o general Teófilo, à época dos acontecimentos que estão ali nos autos desse julgamento farsesco ali no STF, ele estava no serviço ativo. E mais do que isso, ele estava sentado à mesa com o atual comandante do Exército. O general Tomás, à época, não era o comandante do Exército e estava em igualdade de condição com o Teófilo, à mesa. E, para quem não lembra, o alto comando das Forças Armadas é uma instituição colegiada. Ou seja, estão ali assessorando o comandante do Exército e estava tanto o Tomás quanto o Teófilo, ambos estavam participando dos debates e discussões e ali foram tomadas decisões colegiadas em assessoria ao comandante do Exército. É importante a gente entender que o Teófilo foi poupado e o comandante do Exército, Tomás, vai ao encontro ou chama o Alexandre de Moraes para uma conversa antes do julgamento para dizer o seguinte: é fundamental que a gente separe aqueles militares que ingressaram na política partidária daqueles militares que estavam no seu exercício formal como militares da ativa, que era o caso do Teófilo. E com isso, ele consegue dar uma lógica à ideia de que aqueles militares que estão sendo condenados agora, que estão cumprindo prisão em instituições militares, porque essa é a lei, inclusive o próprio presidente Bolsonaro deveria estar cumprindo a sua prisão em uma instalação militar, se estivesse a lei sendo seguida, esses militares foram punidos ou estão sendo julgados basicamente por sua atividade política e não por sua atividade militar. Esse é o argumento que mantém ainda as Forças Armadas dentro de uma estrutura de hierarquia e disciplina muito bem organizada. E por isso o Teófilo teve que ser poupado e foi explicado isso ao ministro Alexandre de Moraes e ele aparentemente aqueceu, entendeu. Por quê? Porque se condena o Teófilo, ele estaria avançando sobre um militar da ativa oficial general que estava no exercício da sua função, diferente daqueles que na reserva ingressaram na política partidária. Então, feita essa primeira introdução, o que não justifica, obviamente todos conhecem a minha posição, sabem que eu considero esse julgamento muito longe de qualquer julgamento jurídico, ele trata-se realmente de um tribunal de exceção, de um julgamento farsesco. Nós temos 3 ministros da primeira turma ali, obviamente em suspeição, que não deveriam estar julgando, tanto Zanin, Dino como Alexandre de Moraes. É tão óbvia a suspeição que dispensa que eu faça qualquer comentário. Então, começou as teses bizarras, né? Começou. Quem é esse cara aqui para falar em qualquer coisa jurídica? Ele é um militar aposentado da época da ditadura e tá falando esse monte de groselha aqui.
O general Braga Neto, apesar de todo seu histórico, o Heleno, o Braga Neto, por exemplo, ele tem uma vida na área de inteligência do Exército. É diferente do Heleno. O Heleno já tem uma vida na área de comunicação social muito bem estabelecida, mas todos os dois têm prova inconteste da sua participação na área operacional, seja no Haiti, seja o próprio Braga Neto como interventor no Rio de Janeiro. Ou seja, são oficiais generais de altíssimo nível. O caso, especialmente do comandante da Marinha, que eu queria tratar separadamente, é porque ele estava fardado, como está fardado hoje o general Tomás, mas é uma situação híbrida, porque desde que foi extinto o Ministério do Exército, Marinha e Aeronáutica e o Estado-Maior das Forças Armadas como ministério, você retirou 4 ministros fardados da mesa da Presidência da República e o ALN perguntou assim: e tu, Vitor, quem é pra falar de direito? Eu estudo direito. Ele era da época do golpe de Estado. Quem gosta de direito abomina o golpe de Estado, ignorante. Ele não. Ele fala bem da época da ditadura militar. Um cara que fala bem da ditadura militar não entende absolutamente nada de direito. Ignorante. Essa é a diferença entre mim e ele. Entendeu agora, ignorantão? E transforma os comandantes em subordinados, digamos assim, administrativamente ou politicamente subordinados ao ministro da Defesa, já que operacionalmente eles não são subordinados ao ministro da Defesa, mas são comandantes de força que se conectam diretamente ao presidente da República, porém perderam o status ministerial. Nessa situação se cria uma situação híbrida, em que os comandantes de forças, eles estão fardados, mas eles já estão na reserva. Então, eles estão numa situação em que, ao mesmo tempo, eles são comandantes da força, representam a parte operacional, o braço armado de cada uma dessas forças, mas eles fazem a interface política e são atores, simultaneamente, atores políticos. Por isso que o Garnier, comandante da Marinha, ainda é considerado nessa parte um limbo entre o que é operacional e o que é político, ou política partidária. Mas o general Tomás hoje está exatamente nessa situação. É um fardado que faz a interface política e está diante desta situação. Então eu quero dizer para você, Pitoli, na continuidade, até respondendo sua pergunta, você viu o que, ou está acompanhando o que está acontecendo em Honduras agora nesse momento? Sim. Você lembra do que está acontecendo? Sim. Pois é, então veja como é muito importante nós sabermos que não existe nenhum governo ilegítimo e não existe nenhuma ditadura, por óbvia argumentação, sem que haja o apoio das Forças Armadas. Olha o nível da conversa desse maluco. Preste atenção. E é importante a gente entender isso, que no Brasil, o artigo 142 no Brasil, ele é muito claro. Começou. Artigo 142. Vários vídeos nesse mês, eles ficaram insistindo em artigo 142. Presta atenção. Claro, ele é um artigo que esteve presente em todas as nossas constituições, diversas constituições, só uma exceção ali da época de Getúlio Vargas. Voltamos a estaca zero. Quando fala da garantia dos poderes constitucionais, embora esse artigo não esteja regulamentado, ele é entendido pelos constitucionalistas e foi mantido porque a simples existência das Forças Armadas é a garantia de que os poderes constitucionais, eles existam e subsistam dentro do que está escrito na nossa Constituição. Eu vou dar um exemplo. Falou e não falou porra nenhuma, né? Vamos ver se ele vai explicar. Vamos para um exemplo agora do que está acontecendo hoje, right now, nesse exato momento. Nós temos aí agora o ministro Alexandre de Moraes avançando sobre uma decisão da Câmara dos... Olha lá, eu tô falando! Esses caras são golpistas! É tudo golpista, essa rádio tem que sair do ar! O maluco tá falando o quê? Que o STF tá invadindo os poderes do... Aí ele fala em 142 para que o exército interfira porque ele acha que o STF invadiu a prerrogativa. Presta atenção, a gente voltou a estaca zero, gente. Câmara dos Deputados. Pois bem...
Eu já tenho falado aqui por diversas vezes, se nós transportarmos essa situação que nós estamos vivendo hoje para 2027, em um cenário em que nós tenhamos o presidente Flávio Bolsonaro e tenhamos um Congresso majoritariamente apoiando ou alinhado politicamente com o presidente Flávio Bolsonaro, digamos que nós já estejamos em 2027, e lá nós tenhamos Gilmar Mendes dizendo que não pode ter cassação ou impeachment de ministro da Suprema Corte, tenhamos o ministro Alexandre de Moraes dando ordem para os senadores, para os deputados. O que aconteceria no contexto de 2027? É que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, diriam para o representante do Supremo Tribunal Federal que simplesmente esta determinação é inconstitucional e não será cumprida. Aí se estabelece um imbróglio, aí se estabelece... Não tem imbróglio, ignorante! Não tem imbróglio nenhum, ignorante! A última palavra é do judiciário sobre controle concentrado de constitucionalidade, ô ignorante! É fácil ficar falando de artigo 142 e golpe aí dos Estados Unidos, né? Fala aqui, ignorante! Fala aqui, vem pro Brasil falar! Estabelece um conflito, uma crise institucional. Neste caso, digamos que o ministro Alexandre de Moraes ou o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal determine que a Polícia Federal vá ao Congresso Nacional e faça empossar ali o suplente da Carla Zambelli, por exemplo, nesse caso concreto que nós estamos lidando com ele hoje. O que aconteceria? Aconteceria que a meia dúzia de policiais federais que servem como polícia judiciária, elas são cedidas pelo Poder Executivo. E aí o presidente Flávio Bolsonaro, lá de 2027, faria chegar ao Supremo Tribunal Federal dizendo, olha só, a Polícia Federal não pode cumprir essa ordem inconstitucional e não pode... Ai, não. Então quer dizer... que numa decisão do Supremo Tribunal Federal, quem ia julgar ou não o que é constitucional ou não são os 11 ministros, mas sim Flávio Bolsonaro. Ah, vai pra puta que te pariu, seu merda! Golpista de merda! Isso aí é apito de cachorro, tem que ser preso. Essa rádio tem que fechar essa merda dessa rádio. Então quer dizer que o Supremo Federal emite uma ordem, aí o Flávio Bolsonaro fala, não cumpro ordens inconstitucionais. Quem é ele? Pra falar o que é o que não é, seu merda? Não pode ir contra o parlamento. E se estabelecesse, e se fosse estabelecido ali uma crise institucional, a própria existência das Forças Armadas, ela garante por quê? Porque a Força Armada é muito superior. Isso é golpe, seu vagabundo golpista! Isso é golpe! Você não pode utilizar as Forças Armadas para interferir num poder, ô imbecil! 142 está escrito que as Forças Armadas têm que garantir os 3 poderes funcionando. Ela não pode definir qual poder tá certo ou errado, ô seu ignorante! O controle concentrado de constitucionalidade é apenas do Supremo. Ele é que dá a última palavra em qualquer decisão judicial, imbecil. Golpista do cacete, seu merda. Superior à polícia judiciária que está na mão do Supremo Tribunal Federal hoje em dia. Então você veja que não há necessidade de conflito nem de ações violentas. A simples existência, às vezes um telefonema ou às vezes um tweet. Você lembra o que aconteceu com o general Vilas Boas? Olha o que esse filho da puta tá falando. Pra dar um recadinho. Olha, se vocês fizerem isso, nós vamos tomar o poder. Vai pra puta que pariu, fecha essa rádio logo. Porra, meu, olha, tá falando... Por que essa rádio tá ainda ao vivo, meu? Fala aí, Paulo, o que manda, querido? Porra, tô puto aqui, velho. Eu tô vendo. Eu queria falar só 3 comentários. Primeiro, uma coisa que aconteceu quando eu tava vendo o Pavinato. Ele tá na Metrópolis agora, o Pavinato? É, ele tem um programa lá já faz um tempo já. Mas tu tá com a gente vendo esse golpista aqui agora, né? O coronel? Isso. Ah, tá. Isso. Então, a primeiro comentário que eu fazia do Pavinato é que ele tá parecendo um pilô, com aquele cabelo todo pintado de preto. Ah, tá ridículo. Ele tá com a cara cheia de botox, a cara dele tá quadrada, tá ridículo.
Boneco de cera. Agora, esse coronel é a prova de que tem que ter um teste de QI antes de você entrar nas Forças Armadas. Mano, o cara tá pregando golpe de Estado, tipo, na rádio, foda-se, tipo assim, acabou, voltamos a estaca zero. Não, a estaca zero não, porque eu acho que tem menos gente acreditando nessas imbecilidades, entendeu? Mas não importa, ele tá pregando na rádio, é igual fazia na Jovem Pan, ele tá de novo aqui, né? Vai saber quantas pessoas estão entrando nessa onda, né? O problema é que cada vez que o neurônio dele morre, ele falando essas besteiras, ele fica mais próximo de uma condenação. Mano, esse cara aí mora nos Estados Unidos e a Rádio Ouro Verde tá dando voz pra esse cara porque sabe que ninguém vai pegar ele. Ele mora nos Estados Unidos, esse cara. Então a Rádio Ouro Verde pega a gente de fora pra falar merda. A Rádio Ouro Verde contratou o Didi Redpill. A Rádio Ouro Verde transmite todos os programas daqueles caras lá que estão nos Estados Unidos foragido. Mano, por que essa rádio tá no ar ainda, essa merda? Pois é, cara. O que a gente pode esperar é que o poder público faça alguma coisa. E quando eu falo poder público, o ideal que seria o MP, tá? Ministério Público. Não dá, cara. Eu vou ter que fazer outra denúncia, cara. Não dá. O cara tá pregando golpe de Estado. O cara acabou de dizer aqui que se o Flávio Bolsonaro vencer a eleição e o... Eu sei, vai falar que vai retirar a Polícia Federal. Mano, não vou disponibilizar a polícia não, porque a gente não cumpre ordem ilegal. O que é que define que ordem ilegal é ele? Bom, isso é prova de que não tem vida inteligente na Rádio Ouro Verde. Não, o bagulho é bizarro, só vida golpista. Cara. Exatamente, mano, tá foda. Mas é isso, irmão. Então eu vou continuar aqui, porque ainda tem muita revolta ainda. Tu vai ver as merdas que ele vai falar. Eu imagino. Falou, então. Manda um beijo pra Marga, viu, querido? Manda um beijo pra Marga aí. Eu mando sim. Me responde no WhatsApp depois. Tá bom, obrigado, meu irmão. Valeu. Nada. Valeu, tchau. Vamos lá. Olha, gente, eu quero agradecer aqui o Edson Gilberto, tá? Um querido, ele acabou de enviar aqui pra live pra ajudar a live, ele enviou um pix aí, ele enviou 50 pra nós aqui. Um beijo, querido Edson, muito obrigado. Obrigado pela ajuda. Quem puder ajudar, ajude, tá bom? Se vocês acham que essa live é importante, é aqui que você ajuda, tá bom, queridos? Um beijo no coração de cada um. Obrigado a todos. E Edson Gilberto, mais uma vez, um beijo pra você. Obrigado, querido. Boas, apenas uma manifestação já é suficiente para que os atores políticos encontrem de Honduras. Por quê? Porque neste exato momento houve a eleição, há um vencedor, esse vencedor, ele é o candidato inclusive apoiado pelos Estados Unidos, ali da direita, mas a presidente em exercício... Peraí, gente, caiu aí nossa live? Peraí. Caiu, estamos voltando? Caiu? Caiu? Voltamos, né? Estamos de volta, né? Acho que a gente está de volta, vamos lá. Isso divulgou essa semana uma informação de que não aceitaria o resultado. O que fez ali o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas de Honduras? Ele avisou que será reconhecido o resultado que emergiu das urnas. Aquele resultado que for divulgado após completarem-se as apurações, porque lá eles estão fazendo recontagem, estão fazendo toda a apuração, o que for divulgado e comprovado para a sociedade, essa será a solução. Mano, o cara falando de o que aconteceu em Honduras. Vai saber como é que funciona Honduras. Nada a ver. O cara tá falando de Honduras com o Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apoiada pelas Forças Armadas. Ou seja, não existe. Você tem situações de republiquetas, nós temos a questão do Benin agora, que as Forças Armadas ocuparam um canal de televisão, aí depois um país teve que ajudar a recolocar o governo, Forças Armadas tentando dar golpes militares, golpes de Estado. Essa não é a situação do Brasil. É importante a gente entender que o que aconteceu com Dilma Rousseff, quando ela tenta acionar as Forças Armadas para se defender e recebe um não, da mesma forma, agora aí que o Chiquini mostrou... Mentira, tu tá mentindo!
Cara, para de ser mentiroso. A Dilma ia decretar a GLO só pra pegar aquele pessoal que tava tentando subir lá no Palácio do Planalto. Era só aquilo. Para de falar mentira, tá inventando história, seu merda. O exército nem pode falar sim ou não pro presidente da república, seu imbecil. Que aqueles aloprados ali junto ao Cid elaboraram aquelas ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu digo pra você, Pitoli, por incrível que pareça, esse tal de plano que foi achado no celular do Cid, isso circulou pelas redes sociais. Essas ideias que estavam acontecendo naquela época, várias circularam pelas redes sociais. E daí que circulou pelas redes sociais? Qual é o papel de um chefe de Estado ou de um ministro quando sabe que tá rolando uma carta, até nas redes sociais, sobre golpe de Estado? Você tem que ir lá identificar as pessoas e prendê-las, ignorante. E o que aconteceu? Os comandantes de força, da mesma forma que aconteceu com Dilma, assessoraram o presidente da República à época, conversaram com o presidente da República, dizendo, olha, existe toda essa conjuntura que nós estamos vivendo, em que o cenário político, o cenário jurídico, o cenário da comunicação social, da imprensa, o cenário da sociedade e até da influência internacional. Hoje a gente sabe que houve uma influência do governo Biden muito grande para retirar Bolsonaro do poder, toda essa conjuntura... Mano, isso aqui é uma rádio, tem concessão pública, velho. Virou bagunça, mano. Pode falar o que quiser. Virou palhaçada. Dizia que as opções constitucionais que estavam diante do presidente não prosperariam. E por isso ele tomou aquela decisão de não adotar nenhuma dessas iniciativas loucas, várias... Ó, tem um cara aqui na live chamado Wagner. O Wagner, e ainda ele é pastorello, sei lá o que porra é. O Wagner, faz o seguinte, irmão. Não fica nessa de mandar recadinho, aqui não tem essa, mano. Tem um tal de OLN aí, que é outro bunda mole, que nunca liga pra mim, nem vem com o nome original, ele vem com o nome falso aí, OLN, sei lá que merda é essa. Liga aqui, ó, tá aqui, tá aberto o meu WhatsApp aqui, ó, liga aqui. E vamos debater, cara, para de ficar mandando recadinho aí no chat, mano. Pô, meu telefone tá aqui no ar, mano. Você pode me ligar aqui no ar agora. Porra, para de vagabundagem aí, cara. Para de vagabundagem. Várias delas bem intencionadas, talvez, mas completamente destituídas do apoio dos comandos das Forças Armadas. Por isso que você já viu 3 ministros da Defesa dizendo que não houve golpe de Estado nenhum. Essa narrativa criada, que inclusive agora já se sabe, inclusive que aquele site que foi criado com dinheiro da Open Society, que foi criado logo no dia 8 de janeiro ali de 2023, que foi operar em 2024, aquele site que fala contra a anistia, tudo isso foi uma estrutura muito bem arquitetada, bem montada de instrumentalização política daquele movimento. Ok. Mas e como é que ficam as Forças Armadas nessa situação? As Forças Armadas ficam quieta, calada. Esperando ordem dos superiores, dos 3 poderes, ignorante. Não tem que fazer nada, Forças Armadas. Vocês acham que vocês são quem? Quem vocês acham que são? Vocês são empregados do governo? Por isso eu digo para você que eu não me abstenho da minha posição de que nós não estamos diante de uma disputa política simples. Nós não estamos falando de esquerda e direita. Agora, nós já sabemos que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele não tem legitimidade para estar conduzindo esses processos e nem sequer para continuar conduzindo esse julgamento farsesco. Mas não somente ele, o ministro Toffoli, também nós já sabemos, ele vem destruindo as questões da Lava Jato, mas nós já sabemos também das conexões, das ligações de sua esposa e agora dessa situação do... Ô Matilde, não se acanha não. Não se acanha não. Vai lá na Papuda, lá na Polícia Federal, faz teu cadastro que o Bolsonaro tá precisando de visita lá.
voo ali para ver a final com o Palmeiras, mas nós também sabemos da esposa do Alexandre de Moraes, que recebeu milhões ali do Banco Master. Nós sabemos que o Alexandre de Moraes retira o governador do Distrito Federal com uma canetada, sendo que o Flávio Dino estava com a vice-governadora do lado dele no gabinete assistindo tudo do que estava acontecendo. Mano, é assim, tá liberado o crime, tá? E essa rádio aí, Auriverde, eu não sei que poder que ela tem, eu não sei se a galera lá do STF não tá vendo, se o Gonê nem sabe que existe, eu não sei. Eu sei que a várzea virou várzea. E veja que meses depois o Alexandre de Moraes retira o governador de Brasília daquela situação, mas faz uma articulação do Banco Master para ser comprado pelo BRB em Brasília, com aquiescência a 4 mãos com esse governador do Distrito Federal, que Alexandre de Moraes praticamente prende, ou seja, retira do cargo, ameaça e depois solta e chama para uma negociação com o Banco Master. Então você veja, Pitoli, que hoje as Forças Armadas estão assistindo a essa situação, a esse embate político, esse imbróglio político, mas, infelizmente, pode ser até que eu queime a minha língua, pode ser até que o Hugo Mota resolva realmente escalar essa crise institucional e, colocando o Supremo Tribunal Federal no seu lugar, vai criar realmente uma situação que ele vai dizer... Mano, esse cara, ele tá falando das Forças Armadas, que as Forças Armadas estão vendo esse imbróglio. Meu irmão, as Forças Armadas não têm poder nenhum. O cara é golpista, o cara acha que as Forças Armadas são um poder superior, acima dos 3 poderes da República, que ela fica acima observando, como se fosse o adulto na sala, e ele acha que as Forças Armadas falam, não estou gostando disso aqui, acho que eu vou agir. Acho que eu vou agir, não estou gostando. Olha a lixeira que é esse pessoal. Por exemplo, olha, cada um no seu quadrado. É uma ideia muito interessante a sua de caçar a Carla Zambelli, é uma perseguição política, é uma decisão que foi tomada no Supremo Tribunal Federal, mas a Constituição nos fala outra coisa. A mesma Agora o exército é que interpreta a Constituição. Mano. Ele acha agora que o exército tá em cima, aí ele fala assim, olha, STF... não tá escrito isso na Constituição, viu, o STF? Na minha opinião, não, tá? É melhor o senhor segurar a onda aí, tá? Porque eu tenho as armas aqui, quem interpreta que a Constituição sou eu, tá? Cara, tem que ser muito lixo, gente. Tem que ser muito lixo, gente. Tem que ser muito ignorante. Mesma coisa. Pode ser que o próprio presidente do Senado diga para o Gilmar Mendes, que agora aparentemente deu uma pequena recuada, achando que o Senado vai aquecer essa pressão do Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, não, o processo de impeachment existe e não só existe, como está tão claro o que está acontecendo com as esposas dos ministros, particularmente dos 4 ministros, Zanin, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Toffoli, particularmente esse tráfico de influência, esse conflito de interesses é tão latente e as conexões com o crime organizado já chegaram ao ponto de, no Senado, um senador avisar ao ex-ministro da Suprema Corte e atual ministro da Justiça que se avizinha o momento em que ministros togados de cortes superiores serão presos. Esse momento que a gente está vivendo, eu tenho certeza que as Forças Armadas estão acompanhando, vendo o cenário político. Jamais, eu posso garantir para você que no Brasil de 2025, depois de tudo que nós passamos dos governos militares, do processo de redemocratização, eu conheço essa geração que está no alto comando das 3 forças. Eu te garanto que eles não chamarão o protagonismo e nem assumirão o protagonismo político. Meu irmão, é crime escancarado. Ele tá falando assim, esses comandantes aí eu conheço. E eles não assumirão o programa. O que é assumir o protagonismo político? O que é um exército assumir o protagonismo político? O que é? Golpe. Cara, não tem limite.
Exército Não, eu conheço. Esses aí não tem coragem de assumir o protagonismo político. Esses aí não tem coragem de dar golpe. É só traduzindo pra vocês. E não tomarão decisões que vão atropelar ou ingressar no protagonismo ou chamar a si o poder discricionário de resolver esse problema eminentemente político. Da onde que de qual rabo o senhor tirou que o exército tem o poder ou a função constitucional de assumir um dos poderes ou de apaziguar? Da onde que o senhor tá tirando isso, ignorante? Tirou isso do rabo fedido de quem? Mano. Político não vão. Agora, o papel institucional das Forças Armadas ou o papel constitucional, ele prevê a defesa da pátria, a garantia da lei e da ordem, que é o terceiro, mas existe a garantia dos poderes constitucionais. E eu digo para você, isso que está acontecendo, a prisão desses 4, inclusive o Braga Neto, é possível você administrar dentro desse argumento de que são militares da reserva. Como eu sou militar da reserva, estou aqui falando com você como um pretenso comentarista, jornalista, independente. Tudo bem, eu poderia ter ingressado na política como o Pazuello ingressou, como o general Girão ingressou, como tantos outros militares, general Peternelli ingressou. Você pode ingressar na política partidária, sim, mas ali você está agindo como um cidadão, como qualquer outro, que não deixa de ser reconhecido pela sociedade como militar, mas você é um cidadão que resolve ingressar na disputa no ambiente político partidário. Mas, assim como o Teófilo foi poupado, nós temos outros militares do serviço ativo que também estão presos e envolvidos nessa estrutura, nesse julgamento farsesco. Coronel, Ô LN, seu ignorante, é a última coisa que eu vou te ler aqui porque tu não manda superchat. Então, eu vou te banir depois que eu ler isso aqui. Ele falou assim, ó: pedir fechamento de uma rádio é uma atitude fascista ou democrática? Ô ignorante, uma rádio que prega golpe de Estado tem que ser fechada. Porque não é porque você tem uma concessão de rádio que você pode cometer crime, ô imbecil. O cara defende golpe de Estado, mano. Deixa eu tirar esse cara da live aqui, mano. O cara nem... Dá licença, ó. Pronto. Já tirei ele daqui, já... Chega. O cara nem superchat manda e o cara não entra nem com o nome verdadeiro dele aqui e vem falar bosta e defender golpista. O desgaste é muito grande, Pitório. Não, Coronel, só fazer um parênteses, porque na audiência está a esposa do general Mário Fernandes. E fazendo justiça porque ele é um desses que nunca foi filiado a nenhum partido político que está pagando esse preço, né, Coronel? Exatamente, foi ótimo você ter feito essa ressalva e eu até agradeço muito a presença da esposa do general Mário Fernandes. Por quê? Porque ele representa uma situação que é extremamente incômoda a todos nós militares das Forças Armadas da Ativa e da Reserva. Por quê? Porque houve militares da Ativa que estão sendo envolvidos nessa disputa política da mesma forma que os cidadãos que foram presos no dia 9. Do que aqueles que estavam ali se manifestando dentro até do seu papel constitucional, dentro do seu direito de se manifestar publicamente de forma pacífica, sem uso do anonimato. Você veja que os infiltrados que estavam ali no dia 8 e que não foram presos e que inclusive não foram identificados e nem foi feita nenhuma investigação para identificá-los, a maioria cobria os rostos, estava com máscaras ou até máscaras contra gases, mas há alguns inclusive que você... Olá, Ricardo. Vou fazer um comentário idiota, né? O militar, ele continua sendo militar, ele continua devido ao cargo dele. Sim, né? Ele é da reserva, mas é um militar da reserva, né? O nome reserva quer dizer, você está reservado, você é militar ainda. Ele não tem esse direito, eu me aposentei. Por isso eu não sou mais militar. Não, ele é militar, seguindo as regras do militar. E hoje, ele falando isso aí, ele iria pro Tribunal Militar, né? E isso. Por isso ele não vai pro Tribunal Civil. E ele não tem a aposentadoria.
ele tem um salário de militar. Sim, ele vive do salário militar e o patriota aqui, ó, vive nos Estados Unidos, viu? O patriota. Não, só para explicar, que ele fala como se fosse assim, agora eu posso, me aposentei, não tem aposentadoria para militar. Ele continua sendo militar até morrer. Exatamente. Isso não existe na cabeça do cargo dele. Ele continua sendo militar até morrer. Sim. Então, esse papo de, agora eu posso ser político, ele não pode ser político. Infelizmente, gostando ou não, faz parte da lei. Exatamente. E outra coisa, esse cara tem que ser denunciado com esse vídeo aí, cara. Sim. O cara tá pregando golpe de Estado, que se lasque, né, cara? E ele como militar é pior, né? E você viu hoje no julgamento que quando um cara é militar, tem um cargo, é mais grave o crime, né? Sim, mas ele pede a aposentadoria, mas que não é aposentadoria, é o salário dele. Sim, inclusive é integral, né? Isso, mas porque ele continua sendo um militar. Sim. É só para explicar, assim, que o jeito que ele fala assim, eu me aposentei. O militar não se aposenta. Exatamente. Tá certo, o que você tá falando tá certo. Ele tem ele continua tendo a mesma responsabilidade de quem tá na ativa. Isso. Tá, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Sempre ótimo tuas ligações. Obrigado, meu irmão. Valeu. Você tem como identificar. Esses infiltrados que não foram identificados, vários deles poderiam aclarar muitas dessas situações que aconteceram no dia 8. Porém... Ó, a Célia falou assim, vindo desmascarando que o Flávio fez propaganda eleitoral, falando de sua plataforma política no programa do Ratinho. Pode? Não pode, é propaganda eleitoral antecipada. E eu já tô falando isso aqui, Célia, sei lá, desde o primeiro dia que o Flávio Bolsonaro começou a falar da candidatura dele. Eu já falei aqui 1000 vezes. Quando ele for tentar homologar a candidatura dele, alguém já entra lá já impugnando. Ele não vai poder ser candidato, tá? Ele já fez muita propaganda antecipada, tá tudo errado. Porém, esses militares que estão sendo arrolados e que foram arrolados, como é o caso do general que... E obrigado, Célia, querida. Um beijo no teu coração, Célia. Obrigado pelo superchat. Obrigado. Gente, eu vou falar pra vocês, tá? Eu já expliquei aqui que esse mês aqui eu fiquei muitos dias sem fazer live e a gente tá aí com quase, juntando as duas aí, quase 1000 pessoas na live. Poxa, gente, vamos fazer uma chuva de pingos aí pra ajudar e a gente compensar os dias que eu não consegui fazer live, gente. Sem vocês, eu não tenho mais ninguém pra contar. Então eu só tenho vocês pra contar comigo. Quem quiser ajudar no Pix, melhor ainda. E quem quiser fazer pinguinho aqui, maravilhoso também, tá bom? Os dois jeitos de ajudar são ótimos. Então, ajudem como a Célia fez, ou mandem superchats, ou mandem super stickers, ou um piquezinho aqui. Pô, se cada um desse uma ajudinha aí, já, salvava, tá bom? Vamos lá, gente. Que, inclusive, há outros militares brilhantes, militares que estavam com suas carreiras já alinhadas e que foram envolvidos nessa trama golpista que foi colocada ali de uma maneira injusta porque são militares da ativa que sequer deveriam ter sido presos, porque a lei não permite que um oficial das Forças Armadas seja preso preventivamente. Ai, meu Deus do céu! Da onde tu tirou essa lei aí, ignorante? Quer dizer que um militar das Forças Armadas que comete um crime não pode ser preso preventivamente. Ô ignorante, a única diferença da prisão preventiva de um militar por uma pessoa comum é que o militar ele fica preso dentro de um quartel. É a única diferença. A prisão preventiva é pra todo mundo. Eu não sei se o senhor já leu a Constituição alguma vez na sua vida. Todos são iguais perante a lei. Essa regalia de ficar preso em quartel já tá errado. Tá? A gente não aplicou ainda esse parágrafo da Constituição que tá na lei, que tá na parte pétrea. Todos são iguais perante a lei. Tem muita coisa errada ainda, mas um dia a gente vai chegar lá. Ou pode ser preso em flagrante ou depois de trânsito em julgado, ou seja, depois de julgado, mas não da forma como foram tratadas. O Braga Neto foi tratado de forma ilegal? Com certeza. Mas ainda existe a desculpa que poderia ser dada, a argumentação. Gente, eu quero agradecer aqui
tá? Agradecer muito, muito obrigado. Matilde Secom, maravilhosa. Um beijo, Matilde Secom, querida, que ela mandou aqui 100 estrelinhas no Facebook, maravilhosa. Quero agradecer também a Rosana Baron, tá? Que mandou estrelinhas no Face também, uma querida. Obrigado, Rosana. Um beijo no teu coração, obrigado, maravilhosa. E também a nossa madrinha da live, que eu tô louco pra ver pessoalmente, a Lili Flor de Lis. Um beijo pra você, Lili. Obrigado pela tua presença. E, gente, o Varnion, nosso querido, maravilhoso Varnion, tava sumido. Varnion, você é um queridão aqui da live. Obrigado por estar presente novamente. Ele mandou um superchat e escreveu assim: a estratégia dele é essa mesma, que seja impugnada e ele alegue perseguição com a finalidade de provocar convulsão social. Tem todo sentido, Varnion. Exatamente isso. Ele vai chegar lá na frente, ele fez um monte de coisa errada, aí vão falar, ó, tua candidatura tá impugnada, ele vai falar, olha, não deixam a família Bolsonaro, é golpe. É exatamente isso, cara. Perfeito, é exatamente isso. E o Varnion, para completar, maravilhoso demais, ele enviou 10 assinaturas de presente pro canal. 10 assinaturas de presente pro canal. Varnion, você é um querido. Obrigado, meu irmão. Obrigado, 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 obrigado. Mais uma vez. Varnion já ajuda aqui o canal há muito tempo. E também eu quero mandar um beijo pra Maravilhosa. Mari, um beijo. Você é uma querida. Obrigado. Foi muito bom te conhecer lá em Brasília, maravilhosa. Obrigado, querida. Obrigado pela companhia, você é maravilhosa. A Graciosa também acabou de mandar aqui também um super sticker e um super chat. Um beijo. Agradeço muito, querida Graciosa. Obrigado. E o Sandro Ribeiro sempre ajudando no Pix a gente aqui. Um beijo, Sandro. Obrigado, queridão. Vamos lá ver esse golpista aqui, vamos lá. A explicação de que ele, na verdade, era um ator político. Embora você ter um ator político sendo caçado politicamente também há uma excrescência, é algo que a gente está vendo que não condiz com o Estado de Direito. Então eu digo para você, Pitoli, que dentro das condenações dessas pessoas, inclusive que estão sendo condenadas somando-se penas de situações que são convergentes, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por exemplo, eu digo para você, eu vi uma análise da Ludmilla ainda agora ali e eu concordo com ela plenamente. O que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, está fazendo, ou que o... Olha o que ele falou. Ele, o coronel do exército, falando que concorda com a Ludmilla Lins Grillo, aquela ex-juíza que saiu fugida aqui do Brasil para se colocar lá nos Estados Unidos e ficar atacando a justiça lá dos Estados Unidos. O que o Gilmar Mendes fez na semana passada em relação ao Senado são atos de agressão ao Estado Democrático de Direito. Ou seja, nós temos ministros da Suprema Corte que estão fazendo atos, ou seja, estão executando atos que são claramente atos de violência estatal, institucional contra outro poder da República. Meu Deus do céu, gente. Um militar falando que o STF está atacando outro poder e falando que eles estão cometendo golpe. Ele é militar. Ele recebe dinheiro do Brasil. Mano, eu juro pra vocês que eu vou pegar esse vídeo aqui, eu vou fazer uma denúncia e tomara que bloqueiem o pagamento dele. Eu quero ver como ele... A República, que em última instância é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E por que violenta? Porque eles usam a sua pretensa autoridade e, de certa forma, eles têm a autoridade da toga, que a cada dia vai ficando mais erodida, mais perdendo a legitimidade, essa que é a verdade. Por quê? Porque esses casos de corrupção, esses conflitos de interesse, o Gilmar Palusa, quando ele é financiado... Travou, gente? Peraí. Travou? Voltamos? Voltamos. Caiu, né? Voltamos. Eu vou colocar aqui na outra rede. Vamos ver se a outra rede voltou. Porque eu tô na minha rede reserva, porque tinha caído por conta do dilúvio que caiu aqui. Peraí. Peraí, deixa eu ver se minha outra rede voltou. Bom, vamos ver. Vamos ver se agora volta. Vamos ver se agora fica. Agora eu coloquei a minha internet oficial.
Agora eu voltei para fibra ótica. Aqui na minha cidade, gente, caiu um dilúvio no começo da live. Meu, tava muita chuva, tinha caído minha rede principal, que é a da fibra ótica. Aí eu tava usando Starlink para fazer a live. Aí a Starlink ficou um pouco instável. Agora eu voltei para fibra ótica, parece que tá tudo bem. Vamos lá, vamos ver se a gente segue. Pelo Banco Master e por esses grupos que... E é por isso que eu digo a vocês, gente, fazer essa live aqui todo dia para vocês, eu tenho que ter tudo em dobro. Entende? Eu não posso ter uma coisa só. Senão, qualquer probleminha que dá, eu fico fora do ar. Então, eu digo para vocês que é muito importante a ajuda de vocês com super stickers, super chats, Pix. É muito importante porque é muito custo. Só de internet são quase R$700. Tá? Então, gente, por favor, ajudem, tá bom? Eu agradeço muito a todos vocês. Que agora estão ligados nesse grande escândalo, se a gente for cavando, a gente vai chegar a uma série de estruturas que eu posso dizer que são estruturas mafiosas incrustadas no poder. Detalhe, eu me enganei, tá? Agora que eu tenho que fazer as lives fora, que eu vou correr com vocês e fazer lives em outros lugares, agora são R$1.000 de internet, porque eu tenho que ter uma Starlink Mini no carro para fazer live fora. Então agora são R$1.000 por mês de internet. R$1.000 por mês de internet, acredite se quiser. Porém, voltando à questão das Forças Armadas, como devem agir as Forças Armadas? Como eu disse para você, eu acredito muito numa saída institucional. Por quê? Porque eu olho como ocorreu o processo na Bolívia, por exemplo, como ocorreu o processo que está acontecendo agora em Honduras, mas como ocorreu até mesmo o processo na Venezuela, por incrível que pareça. Se você olhar as declarações da Maria Corina Machado, aliás, Gente, a Maria Cristina Oliveira, ela mandou um superchat, deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Ingressinho, sempre ótimas suas lives. Obrigado pela sua luta. Querida Maria, ela é nossa top. Ô, querida Maria, muito obrigado. E obrigado por todas as ajudas que você já deu, viu, querida? Você é maravilhosa demais, obrigado. O Moita tá na área aqui, gente. Querido demais. Josete Oliveira, Vitor, querido, uma contribuição. Obrigado, um beijo. E o Moita tá com a gente aqui, um queridão, Moita. Todo mundo aqui da live conhece. Vamos colocar um monte de coração para essas pessoas que estão ajudando, tá, gente? Uma saída cinematográfica, teve um grupo privado que acabou sendo contratado, ficou 3 horas à deriva ali, porque parece que o equipamento de GPS caiu na água, tiveram que ser resgatados, acaba chegando depois da entrega do prêmio, a filha recebe, uma operação super complexa, mas ela faz uma declaração super importante dizendo o seguinte: o povo venezuelano, ele até agora ele continua insistindo numa saída inchada. Existe um vencedor que não é só reconhecido, existem as provas concretas físicas. As atas estão ali depositadas no Panamá para quem quiser ver, porque foram levadas para o Panamá fisicamente. Existe um site que mostra o resultado das atas. Meu Deus do céu, gente. Agora ele começou a falar que a eleição no Brasil é fraudada. O cara não sabe como funciona o sistema eleitoral brasileiro, gente. Pelo amor de Deus. Gente, o tio Gil, que é um querido, tio Gil, um beijo no teu coração. Olha, uma pessoa querida. Eu não consegui vê-lo, não bateu as datas de quando ele veio pra cá, mas eu ainda vou conseguir ver o tio Gil. Um beijo, tio Gil. Obrigado. Ele mandou um pix aqui pra live, te agradeço muito. E a Maria Cristina Oliveira mandou mais 10 assinaturas de presente. Obrigado, Maria. Obrigado, querida. Vamos lá, tio Gil, um beijo pra você também. Existe o QR Code, existe o hash de cada uma das urnas. Houve a contagem pública dos votos de 45% das urnas. Ou seja, é irrefutável o resultado. E a Maria Corina Machado diz, o Maduro, ele vai sair com acordo ou sem acordo, com a ajuda, com essa pressão internacional que está fazendo a pressão, o cerco militar, o cerco econômico. Ele sairá por quê? Porque existe um presidente eleito que é o Edmundo Gonzalez. Então, veja que até na Venezuela, se você olhar o processo da Bolívia, ele é emblemático para o brasileiro, mas até certo ponto ele é didático, porque foram anos. As Forças Armadas lá também tiveram que engolir muito sapo, sim, porque os militares eles são submetidos ao poder político nos estados democráticos.
ok? Mas lá o que aconteceu? Quando Evo Morales quis rasgar a Constituição e ir para seu quarto mandato, quando a sociedade se organizou dizendo não, nós fizemos um plebiscito e dissemos não, as Forças Armadas apoiaram a decisão da sociedade e o Evo Morales teve que ir embora. Inclusive, se refugiou no México, depois foi para a Argentina. Depois, há um grupo de esquerda que volta ao poder e as Forças Armadas aceitaram. E o que aconteceu? Houve uma degradação tão grande do país que aí até mesmo essas forças de esquerda começaram a brigar entre eles. O Evo Morales briga com o seu próprio partido e agora na última eleição a direita vai ao poder e as Forças Armadas novamente estão dando sustentação a uma saída institucional. Então eu digo para você, Pittoli, que tem muita coisa acontecendo. A decisão da candidatura do Flávio Bolsonaro, ela nos dá pelo menos uma luz, um norte do que pode acontecer. Porque o presidente Bolsonaro, de dentro da prisão, ele manda um recado para a sociedade brasileira, um recado muito claro, dizendo o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, cometemos muitos erros, o Trump cometeu muitos erros na primeira administração, Bolsonaro também cometeu muitos erros na sua primeira administração, mas quando a gente compara com o que foi o governo Biden e quando a gente compara o que está sendo o governo Lula, a sociedade tem que tomar uma decisão. Aqui nos Estados Unidos, a sociedade retomou o processo ou o projeto do presidente Trump do seu primeiro mandato. E no Brasil? Como o Bolsonaro está preso ainda, o que ele fez? Vamos repetir a eleição de 2022. Essa é a proposta do Bolsonaro. E essa proposta não é para a esquerda, porque a esquerda pode continuar votando no candidato da esquerda, como qualquer processo democrático. Mas o que o Bolsonaro está dizendo é o seguinte: vocês então... Gente, no final da live, tá? Eu vou agradecer Pix por Pix, tá bom? Que eu recebi hoje, tá? Eu não consegui, olha, Contes, espera só um pouquinho todo mundo, tá? Quando estiver terminando a live, fique até o finalzinho comigo, que eu vou abrir aqui e eu vou falar o nome de cada pessoa, que eu quero agradecer cada um de vocês, tá bom, queridos? Eu agradeço muito, tá? Eu fico com o coração na mão de não poder agradecer vocês da forma que eu realmente gostaria, que é com um abraço bem apertado, mas no final da live eu pego aqui e vou falar um por um, tá bom? Agora toda live eu vou fazer isso, tá bom, queridos? Então, você irresponsável, você que rejeitou o Bolsonaro esteticamente e que agora é capaz de fazer uma comparação simples do que foram as estatais sob a administração Bolsonaro Guedes, de como estava a infraestrutura até com o Tarcísio trabalhando com o Bolsonaro. Ô louco, não aconteceu nada disso. O Bolsonaro vendeu partes da Petrobras. O Bolsonaro colocou dinheiro de venda de ativo da Petrobras no cofre dizendo que era lucro e distribuiu dividendo de venda de ativos. Cara, do que tu tá falando, ignorante? Como estava o Nordeste, todos aqueles projetos ali com o Rogério Marinho, Não tinha nada! Nada! O Bolsonaro não fez nada! Era tudo marketing vazio! Ele acabou com os cofres, deixou uma dívida de quase 400 bi. Tiveram que fazer a PEC da transição com 150 bi pro governo começar a trabalhar. Cara, como é que tu mente? Tu é um militar, recebe dinheiro público. Cara, eu vou te denunciar, cara. Tu é um golpista, eu vou te denunciar. Toda a estrutura da agricultura, como estava funcionando o agronegócio durante o governo Bolsonaro. Não estava funcionando nada, ele acabou com os estoques reguladores, ele deixou os alimentos brasileiros ficarem na mão especulativa dos próprios produtores, dos grandes produtores. Ele acabou com os estoques reguladores, acabou com a Conab, o ignorante. O povo tava pagando o triplo no alimento, ignorante, mentiroso do cacete. Compare com o que está acontecendo agora com Lula e tome a sua decisão, porque com o Lula está tudo mais barato. O Lula, inclusive, passou vários projetos importantes para a nação, inclusive o mais importante deles, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, e isso já agrega no valor que ele vai ter a mais para comprar coisas durante o ano. Isso já automaticamente diminui o valor das coisas. Se ele tem mais poder aquisitivo, ele tem o alimento mais barato na casa dele, ignorante.
Puta merda, cara, é muito mentiroso, mano. Porque nós vamos repetir a eleição. Nos Estados Unidos, aqui a gente pôde realmente colocar o Trump e repetir. No Brasil, ainda não sabemos. Eu tenho ainda esperança de que pode até ser, como o Flávio colocou, que o Bolsonaro concorra. Mas digamos que não concorra. O Bolsonaro vai concorrer por intermédio do seu filho mais velho. O senador Flávio, na verdade, ele repete a eleição. Não vai, já cometeu vários crimes eleitorais. É só denunciar na hora da homologação porque não vai competir nada. Eleição de 2022 para os isentões, para os irresponsáveis, para os que se abstiveram. Não para a esquerda, mas para aqueles que jogaram o país irresponsavelmente no colo dessa organização criminosa. E eu não estou falando de esquerda e direita. O que eu estou falando agora é da responsabilidade com o país, com as nossas futuras gerações, porque o que nós estamos vendo hoje dessa organização criminosa que hoje está encastelada, não somente no Supremo Tribunal Federal, no STJ também já há manifestações nesse sentido, no Senado e na Câmara dos Deputados também, e no Poder Executivo nem se fala, é a quadrilha que voltou ao local do crime. Qual é a nossa decisão como sociedade? Os bolivianos tomaram a decisão deles, os equatorianos também tomaram. E aí, os chilenos também estão voltando, estão fazendo a alternância, mas e qual vai ser a decisão do Brasil? Então, Pitoli, eu digo para você que a responsabilidade da Auriverde, por exemplo, é fundamental. Os militares, eu tenho certeza que não chamarão o protagonismo, mas, como diz a segunda... Olha, mano, eu tenho certeza que os militares não chamarão o protagonismo. O vagabundo, militar não tem que chamar protagonismo nenhum. Militar é uma instituição subordinada aos três poderes. Está no artigo 142, ignorante. Que porra de protagonismo é esse? É golpe? É golpe. Quando a instituição Exército, Aeronáutica e Marinha, quando essas instituições, elas tomam o protagonismo sem serem convocadas pelos poderes, é golpe de Estado, ou ignorante. Elas não têm autonomia para fazer absolutamente nada! Nada! Segundo a missão constitucional de artigo 142, a simples existência das Forças Armadas ela é suficiente para, em havendo uma situação de conflitos entre os poderes... Puta que pariu! Esse aí encarnou! O Ives Gandra nem morreu! E esse cara já encarnou o Ives Gandra! O Ives Gandra que começou com esta merda! O cara tá botando golpe de Estado aqui, ó! Na nossa cara, tá esfregando golpe de Estado na nossa cara! O Ives Gandra nem morreu e o espírito dele já tá entrando nesse louco aqui! Essa porra dessa rádio aqui tá todo dia falando de a porra de artigo 142, todo dia. Essa merda. Olha isso aqui que ele vai falar. O Ives Gandra tá vivo ainda, o espírito dele já tá rodando. Estão voltando, estão fazendo a alternância, mas e qual vai ser a decisão do Brasil? Então, Pitoli, eu digo para você que a responsabilidade da Auriverde, por exemplo, é fundamental. Os militares, eu tenho certeza que não chamarão o protagonismo, mas, como diz a segunda missão constitucional de artigo 142, a simples existência das Forças Armadas ela é suficiente para, em havendo uma situação de conflitos entre os poderes... A existência, ou como diz, a garantia dos poderes constitucionais... É a garantia dos poderes! Ignorante! Ela tem que garantir os três dos poderes. É plural, ignorante! Eu vou ler o artigo 42 aqui. Eu vou ler de novo. Cara, esse cara aqui tem que ser denunciado, tá? A rádio não pode ficar no ar, tá? É uma missão do artigo 142 das Forças Armadas. Queiram os ministros da Suprema Corte chamar isso de... Gente, deixa eu só me acalmar aqui e ler um superchat maravilhoso aqui, tá? Porque, gente, eu não aguento mais gente golpista, gente. É covarde. É covarde. Este merda aqui, ele tá interpretando o artigo 142 como golpe de Estado. De novo. A gente voltou pro golpe de novo. A gente tá lá atrás. É um cara do exército falando de artigo 142 de novo.
Deixa eu ler aqui. Gente, primeiro, Laura Colombini, maravilhosa. Laura, precisamos todos aqui da comunidade nos encontrar lá em Campinas, tá bom? Vamos nos encontrar. A galera de Campinas, tem o Efraim. Eu vou ligar de novo para ele para ver se a gente consegue encontrar com o Efraim. Tem a nossa querida Lucelena, tem a Mari, tem você e tem mais um monte de gente ali na região de Campinas que a gente pode ir num restaurante perto ali da Lucelena, que lá é bom, bonito e barato e a comida é maravilhosa e é sempre bom a gente dar muita risada juntos, sair um pouco desse estresse aqui pra gente se divertir, tá bom? A Laura Colombini mandou um superchat muito generoso e ela falou assim: Victor e chat querido, muito obrigado de coração pelas mensagens de carinho. Essa nossa comunidade é maravilhosa, graças ao Victor que construiu com muito amor. Amo muito vocês. Ainda nos encontraremos e tomaremos café sem açúcar. Aí eu já não garanto, né? Aí eu já não garanto. A gente pode, desde que a gente esteja assim num ambiente coletivo, com segurança, aí eu tomo café com as pessoas que tomam café sem açúcar, mas o meu vai ser com leite e com açúcar. Laura, obrigado, querida, maravilhoso o teu superchat, obrigado, adoro teu senso de humor. E ó, a Lady Bird também mandou aqui um superchat pra nós, e o Ed Gustavo também, um querido. Um beijo, e no final da live aqui, quando a gente partir pro final da live, eu vou falar o nome das pessoas que ajudaram no Pix, tá bom, queridos? Um beijo, vamos lá. Isso de poder moderador, se não é poder moderador, eu nem entro nessa questão de definição, mas eu digo para você o seguinte: não existe governo ilegítimo, não existe organização criminosa em um governo ilegítimo, não existe uma narcoditadura sem apoio das Forças Armadas. Por isso, eu quero te dizer que eu ainda continuo acreditando nos valores militares. Eu continuo acreditando que os militares estão fazendo a leitura da conjuntura e separando o que é disputa política do que é uma organização criminosa encastelada no poder que está empurrando o Brasil pro abismo. Mano, o cara recebe dinheiro público e tá falando que o governo, esse merda aqui, que é um militar aposentado não, militar na reserva, ele tá falando que o governo que paga ele e o povo que paga ele tá falando que o governo é um narcogoverno, uma organização criminosa que tá no poder, e ele tá falando em intervenção militar nos poderes, cara. Mano, a gente tá na estaca zero. Mano, a gente não avançou merda nenhuma. Prendeu uma parigolpista, matei uma parigolpista ainda pra prender. E eu espero que, assim como aconteceu em Honduras, assim como aconteceu na Bolívia, e assim como aconteceu no Equador também, que eu acompanhei bem a situação, porque o comandante do Exército do Equador é meu colega, como eu já falei para vocês, foi capitão comigo lá na Escola Militar do Equador, quando eu fui instrutor lá em Quito, na década de 90. Então, eu acompanho bastante essas situações dos países hispânicos ou hispanohablantes. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que olhar para essa experiência desses que já passaram por narcoditaduras, por situações críticas e conseguiram achar a sua saída institucional, e nós temos que achar a nossa saída institucional. Eu ouvi as palavras do senador Girão, um pouquinho antes de você me chamar para o ar. Eu estou muito, muito alinhado com o pensamento dele de que estamos chegando a um ponto que não tem mais. É um ponto de ruptura. A sociedade vai continuar. Caralho, mano! O cara tá declaradamente no golpe! Chegamos a um ponto de ruptura! Mano, o cara é militar. O cara é militar da reserva. O cara acabou de declarar numa rádio com 2,5 milhões de seguidores. Um vídeo com mais de 100 mil visualizações. Ele acabou de dizer que chegamos no ponto de ruptura. Golpe de Estado. Mano. Puta merda, cara. Não é possível, cara. Eu sou louco, velho. Eu sou louco. Não é possível, gente. Tinha um vídeo aqui que eu tenho até que colocar aqui, ó.
O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. E que Deus tenha piedade de sua alma. Cara, que bizarro, mano. Cara, que bizarro, velho. Continuar convivendo com isso, com ministros da Suprema Corte julgando e mandando pessoas para cadeia, sendo que esses ministros integram uma organização que está ligada a esses grupos que são verdadeiras organizações criminosas e estão ali pagando, meu amigo, 2.300.000 por mês sendo pago para um escritório de advocacia para fazer uma defesa genérica. É óbvio que isso é uma ilegalidade, é um conflito de interesse. Puta que pariu, cara. Cadê o conflito de interesse, o ignorante? Cadê a ilegalidade, o ignorante? Mano. Que não deveria ensejar nem essa iniciativa aí do Fachin de criar um código de ética. Não precisa de código de ética. O que a gente precisa é simplesmente cumprir o que já existe na nossa Constituição. Por isso eu te digo, Pitoli... O cara fala de Constituição e fala de poder moderador do Exército ao mesmo tempo. Ele consegue falar os dois ao mesmo tempo. Ele não entende que nem encaixa uma coisa com a outra. Olha, a primeira coisa que eu preciso falar para esse ignorante é: o ignorante, tu acha mesmo que o governo civil, depois de 20 anos de ditadura, ele ia colocar um artigo na Constituição que dá poderes moderadores e de protagonismo para o exército que ficou 20 anos no poder? Você é burro, cara? Tu acha mesmo que a Constituição ia deixar um artigo lá dizendo: Exército, você entra quando quiser. Quando você achar que as coisas não estão legal, entra. Cara, tem que ser muito burro, cara. Cara, tem que ser muito burro, não é possível, velho. Se não é muito burro, é muito mau caráter. Então deixa eu colocar aqui a Constituição Federal. Constituição Federal para colocar o artigo 142 aqui na tela. Mano, não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. A gente voltou a estacar zero, gente. Deixa eu colocar aqui. Artigo 142. Pera aí. Calma aí. Vamos lá. Não dá, cara. Não dá. Puta que pariu, não dá. A gente tá ferrado, cara. Não para. O bagulho não para. A justiça... Olha, Xandão, você vai ter que trabalhar muito mais, cara. Tá pouco, viu? Xandão, você achou que tava trabalhando demais? Tá pouco. Tá? Tá pouco. Cadê a porra do artigo 142 aqui? Cadê? Artigo 167. Não, aqui pra cima. Artigo... Cadê? Artigo 65, mais pra cima. Ai, meu Deus do céu. Artigo 155. Vamos lá, artigo 142 aqui, ó. Vamos lá. Bom, pra você, ô coronel, eu pensei que você soubesse ler. Mas eu vou ler pra você aqui, porque eu percebi que acho que ou você não sabe ler, ou você tá querendo dar o golpe mesmo, tá? Então vamos ler juntinho aqui, ó. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, olha só, eu vou explicar expressão por expressão. Olha só. E pela Aeronáutica são instituições. Tá? São instituições. Espera aí que o Ricardo ligou aqui.
Oi, Ricardo. Oi, Ricardo, querido. Pode falar. É que ele tá falando, ele não tá entendendo. Ele continua sendo funcionário. Se ele fez algum tipo de denúncia, ele tem que provar. Não, eu vou denunciar esse vagabundo. Não, só tô falando assim, se ele falou assim, tem um monte de bandido... Ele vai ter que provar, porque vai ter que provar porque eu vou denunciar. Ele vai ter que provar. Agora ele vai ter que provar, porque eu vou denunciar. Da mesma forma que eu denunciei os outros golpistas, eu vou denunciar ele. Esse vídeo aqui passou dos limites, né, cara? Passou dos limites. Não, a coisa virou... Virou bagunça. Desculpe. Virou bagunça. Desculpe, ele tá colocando um monte de crimes. Sim. Concorda comigo ou não? Sim, ele tá imputando. Ó, ele tá falando de golpe de Estado e tá imputando crime a outros funcionários públicos. Então, ele é um funcionário público que tá imputando. Ele não é opinião mais. Exatamente, é crime mesmo. Ele acha que é, mas não é. Sim, sim. Com certeza. Eu vou denunciar, fica tranquilo que a denúncia vai acontecer. Quando a denúncia estiver prontinha, eu vou mostrar aqui. Tá, muito obrigado e... Obrigado, meu irmão. Você é um queridão. Obrigado. Valeu, cara. Até mais. Ó, gente, se liga. Vamos lá. Vamos explicar aqui pro coroné. Ó, as Forças Armadas constituídas... É só saber português, gente. Souber um pouquinho de português, a gente já define isso aqui. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Ou seja, as Forças Armadas são o quê? Instituições. A gente já matou metade do problema na primeira linha. As Forças Armadas são instituições. O que significa ser uma instituição? Significa que não é um poder. Explodiu a mente, assim, ó. Pá, a mente, ó. As Forças Armadas são instituições, ou seja, não tem poder nenhum. Porque se fosse poder, tava assim, as Forças Armadas são um poder. Não tem. O poder só tem judiciário, legislativo e executivo. Acabou. Aí vem um cara chamado João Carlos aqui no chat e eu sou obrigado a ler sem ter tomado um antiácido, né? Eu não tomei nenhum remédio para enjoo, mas tem o João Carlos que escreveu assim: pode ser um poder institucional. Puta que pariu, meu irmão. Olha. Dá até um negócio, cara. Tipo assim, puta merda. Quando eu achei que piorou. Tá bom. Eu fingi que nem li. É que não dá pra desver, né? Não dá pra desver. A gente precisa, gente, de uma técnica. Não tem nenhuma técnica milenar. Não tem nenhuma técnica milenar aí, uma técnica, né, budista para desver. Por exemplo, você viu alguma coisa, aí você fala, não, eu não queria ter visto isso. Aí tipo apaga da mente para você desver o que você viu. Eu não queria ter visto isso aí, mas eu li essa merda. Mas beleza, vamos seguir. Ó, vamos lá. Então vamos lá. Aqui nessa primeira linha aqui, a gente já viu que que as Forças Armadas não têm poder. São instituições, como a instituição da Polícia Federal, como a instituição das polícias militares, como são as instituições variadas, várias instituições. Ou seja, não tem poder. São instituições subordinadas aos poderes. Ponto. Acabou. Tá? Então vamos lá. Continuando. São instituições nacionais, permanentes e regulares. Aí aqui, ó. Organizadas com base na hierarquia. Quando uma instituição ela responde a uma hierarquia, quer dizer que ela responde a um poder superior. Não está escrito lá que o STF está subordinado a uma hierarquia. Por quê? Porque o STF é um poder. Poder. Está no topo da cadeia. Não está subordinado a ninguém. Assim como o Congresso não está subordinado. Estão organizadas com base na hierarquia. Caiu, gente? No meio do que eu estava falando, caiu?
No meio que eu tava falando caiu, minha voz parou também? Minha voz parou também no meio? Minha voz também parou, não? Vocês conseguiram ouvir o que eu disse? Aonde que eu parei, que eu falei? Aonde que eu parei? Travou tudo? Tá, então vamos lá. Eu não lembro o que eu falei, mas beleza. Vamos lá. Então, gente, olha só. É a internet. Tá no meio de uma explicação importante, essa merda fica caindo. Mas vamos lá. Então, tá aqui. Então, tá escrito aqui, ó. As instituições nacionais permanecem regulares organizadas com base na hierarquia. Hierarquia. Não tá escrito lá que o STF tá subordinado a uma hierarquia. Tá escrito lá isso? Não. Por quê? Por que o STF não tá subordinado à hierarquia? Porque não há ninguém acima dele. Por que o poder executivo presidencial não tá subordinado a uma hierarquia? Porque não tem ninguém acima dele. Por que o poder legislativo, o Congresso, não tá subordinado a uma hierarquia? Porque não tem ninguém acima. Os 3 poderes da República são independentes e harmônicos. Entende a diferença? O Exército, ele está subordinado à hierarquia. Então, ele não é poder. Vamos lá mais para frente. Hierarquia e disciplina. Sob a autoridade suprema do presidente da República. Por quê? Aí os caras acham que, os caras acham que o exército, ele está só subordinado ao presidente, o presidente faz o que quer com o exército. Não. Também não é assim. Por que ele está subordinado sob a autoridade suprema do presidente da República? Porque qualquer decisão que envolva STF, Poder Executivo e Poder Legislativo, quem dará a ordem é o Poder Executivo. Poder Executivo, que executa. Então, quem dá a ordem direta às instituições é o Poder Executivo. Por isso que está subordinado diretamente à figura do presidente da República. Mas não quer dizer que o presidente da República faça o que quiser com o exército. Não é assim. Tá? Depende de autorização do Poder Judiciário e depende de autorização do Poder Legislativo. E olha aqui, ó. As Forças Armadas, olha, aí tem uma vírgula. As Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. A garantia dos poderes constitucionais, dos 3 poderes constitucionais. Não é de um contra o outro, ou de 2, ou de 1. Dos 3 poderes. Então tá aqui muito claro. A garantia da defesa da pátria e a garantia dos poderes. Então eles têm que manter, a figura das Forças Armadas é manter os 3 poderes sempre em pleno funcionamento. Contra ataques externos ou distúrbios internos. É isso que significa ignorante. Aí aqui, ó, aqui corrobora os 3 poderes, ó. E por iniciativa de qualquer destes, ou seja, os 3 podem fazer o pedido da garantia da lei e da ordem. A garantia da lei e da ordem significa a garantia da lei e da ordem urbana do país. Não significa atacar outro poder. Cara, os caras são muito burros, gente. É muito burro. É muito burro. É burrice. É mau caráter, é burrice. Não tem o que falar sobre isso aqui. O artigo 142 é claro. Mano. O Varnion, ele mandou aqui um superchat, ele escreveu assim, ó. Tem uma técnica, o sagrado mantra, dito pelo monge Daitanalan.
daí tá na lama, no alto do Monte Fuji, quando leu um papiro onde tinha a primeira teoria da Terra plana. Ele encheu os pulmões e disse, foda-se, exatamente. Tem até um negócio legal aqui, quer ver, ó, que eu gosto muito, esse aqui, ó, que eu vou aderir aqui, inclusive. Quer ver, ó? Esse aqui, ó, peraí, deixa eu lembrar dele aqui, eu vou pegar aqui. Calma aí, ó. Esse aqui, ó. Eu vou aderir aqui e colocar isso na minha lista. Eu vou colocar isso aqui na minha lista, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu pego aqui. Onde que eu coloquei? Aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. Vamos lá. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom pra desopilar, né, gente? Isso é maravilhoso pra desopilar, né? Isso é lindo, né, cara? Isso é poesia pura, né, cara? Isso aqui é bom demais, velho. Vamos lá. Eu posso ficar escutando isso aí uma semana, gente, sem parar, no repeat, assim, ó. Eu posso ficar escutando isso, eu faço uma viagem de 10 horas escutando essa música, tranquilamente. Né? Muito bom. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora. Ó, aí eu expliquei para vocês aqui sobre o artigo 142, não tem dúvida nenhuma. E esse cara aqui não passa de um golpista mandando esse apito de cachorro para golpista, né? Mas eu vou abrir uma denúncia contra ele com certeza, porque esse cara aqui não pode passar impune com esse vídeo. Inclusive eu já vou separar esse vídeo aqui do lado, né? Pra gente já deixar essa denúncia aqui engatilhada.